Olá, eu sou Jerônimo Santos, sou Life Coach. Olha só, a ideia de fazer esse vídeo foi depois de receber inúmeras perguntas no meu e-mail, receber perguntas lá na minha fanpage, no meu Facebook, e eu gosto muito de responder essas perguntas. São perguntas relacionadas ao processo de coach, como funciona, e eu lancei aqui a ideia de dar um brinde para as 3 primeiras pessoas que fizessem 3 perguntas, e eu prometi também que faria um vídeo respondendo essas perguntas. E eu recebi perguntas interessantíssimas aqui de 3 pessoas, que foram Paulinha Azevedo. Paulinha Azevedo é lá de Milagres, gente finíssima, um beijão para você, Paulinha. Recebi também de Orjana Palácio. Orjana é uma garota extraordinária, ela está terminando o curso de engenharia ambiental, super inteligente, uma figura sensacional. E de Vinícius Oliveira. Vinícius Oliveira também é um garoto extremamente especial, e porque eu tenho um carinho também muito especial. Então é o seguinte, Paulinho Azevedo faz a primeira pergunta, e é uma pergunta, a pergunta-chave que muita gente faz. O que é um processo de coaching? Essa foi a primeira pergunta de Paulinho Azevedo. E interessante que normalmente as pessoas perguntam o que é coaching, né? Não vem essa pergunta, o que é um processo de coaching. Mas para que você entenda o que é um processo de coaching, deixa eu dizer rapidamente aqui o que é coaching. Coaching, na verdade, é uma metodologia com validação científica que visa o desenvolvimento humano. De forma resumida, certo? Coaching, eu daria esse conceito que é simples de compreender, ok? Mas o que Paulinha pergunta, na verdade, é o que é um processo de coaching. Pois bem, eu fiz uma pescazinha aqui para eu não me tornar, se eu começar a falar aqui, eu vou falar muito e o vídeo vai ficar muito grande. Então, eu respondi para Paulinho o seguinte: o processo de coaching é a prática dessa metodologia cuja aplicação faz com a utilização de ferramentas extraídas de várias outras ciências, como psicologia, psicanálise, programação neurolinguística, hipnose, dentre outras. A segunda pergunta de Paulinha é o que eu diria aqui em seguida, que é qual o objetivo de um processo de coaching. E tem como objetivo identificar o momento em que uma pessoa está vivendo, ou seja, como em outro vídeo eu já expliquei, o momento atual, o estado atual, certo? O processo ele vai ajudar a ter uma total clareza do ponto A, ou seja, do momento em que o coach é a pessoa que se submete ao processo, certo? Está vivendo, e também total clareza do seu objetivo, da sua realização, de onde ele quer chegar. E com essas informações estando claras, extremamente claras, o processo ele vai também poder identificar todo o seu potencial para que seja construído um plano de ação que te faça sair do ponto A para o ponto B, ou seja, do momento em que você está vivendo, ok, ao estado desejado, ao ponto B, à sua realização. Basicamente, o objetivo de um processo de coaching é feito dessa forma. E são utilizadas aí, como eu já disse, ferramentas com validação cientificamente comprovadas, né, oriundas de outras ciências, e que com certeza elas trazem um benefício total nessa trajetória, né, do estado atual ao estado desejado do coaching. Então, olha só, eu acabei respondendo rapidamente as 3 perguntas, as 2 perguntas de Paulinha Azevedo. E ela também pergunta o seguinte: pessoas que têm a pretensão de perder peso, um processo de coaching pode ajudar? Olha só, esse método, esse processo de coaching, ele é chamado coach de emagrecimento, de coach fitness,
um processo que é relacionado a essa questão do emagrecimento. Se esse é o objetivo do coaching, com certeza um processo de coaching vai ajudar sim. Porque olha só, eu conheço muita gente que frequenta academia, que tem lá o seu personal training, que é uma condição que é válida e que vale a pena, e que são profissionais que sabem exatamente o que faz e que faz um trabalho brilhante. Acontece, porém, que o desejo, a vontade de realizar o seu objetivo, no que diz respeito à perda de peso, ela é exclusiva da pessoa que se submete ao processo. Não é a minha vontade é que todo mundo faça tudo e que consiga tudo. Mas e você que está nessa situação? Será que você está fazendo a coisa certa? Será que você está tendo a motivação certa? Será que você está tendo clareza absoluta dos motivos que te fazem querer se submeter a um processo de alimentação diferenciada, a um processo diário de educação física? Para você realmente vale a pena? Você tem um bom motivo para isso? Então, na verdade, o objetivo é seu. O que o processo de coach faz é reforçar, é potencializar todo o seu desejo e toda a sua vontade. Então, Paulinha, sim, num processo de perda de peso, de emagrecimento, um processo de coach vai ajudar com certeza. Beleza, Paulinha? Paulinha, beijão para você, muito obrigado pela sua pergunta. E aí, eu quero responder agora a pergunta de Orjana Palácio. Beijão para você, Orjana, muito obrigado. Ela pergunta assim: um processo de coach possibilita o indivíduo se reconhecer? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta vem logo em seguida. Como? Olha só, esse é o ponto de partida de qualquer processo de coach. É o autorreconhecimento. E por que isso acontece dessa forma? Simples, porque nós entendemos que se você não tem um ponto de partida, se você não consegue se perceber no seu estado atual, certo? No seu momento presente, dificilmente você vai conseguir chegar a algum lugar. Se você não sabe onde está, provavelmente não sabe também para onde quer ir. Então, o autorreconhecimento, ele é o passo inicial de um processo de coaching. E sim, Jana, então possibilita, nem só possibilita, como eu estou te dizendo, é o ponto inicial de qualquer processo de coaching. E aí ela pergunta, como? Olha só, existem inúmeras ferramentas que contribuem para que isso aconteça. Uma ferramenta que é muito usada, que é chamada Roda da Vida. Na verdade, eu poderia ter trazido aqui, eu não trouxe, mas ela é o que de fato eu estou dizendo. Ela é uma figura de um círculo, né? Como uma roda mesmo, e ela é dividida em fatias, eu diria assim, como uma pizza. E cada parte dessa, nós colocamos ali áreas da sua vida para que você possa dizer ao coach, ao seu coach, numa escala de 0 a 10, como você está percebendo determinadas áreas de sua vida, certo? Por exemplo, no seu financeiro, de 0 a 10, em que ponto você está? Na sua espiritualidade, na sua relação social, no seu profissional, na sua área de lazer. E qual o objetivo dessa ferramenta? É exatamente o autorreconhecimento, que você se perceba onde exatamente você está, certo? Como a sua vida está girando, certo? Nessa, digamos assim, nessa linha do tempo. Dá para entender aí o que eu estou querendo te dizer, Jana? Que, por exemplo, se a sua relação social, se o campo da relação social da sua vida não vai bem, certo? E, por exemplo, a área do profissional, certo?
ela tem uma certa deficiência, mas é menor, e no campo familiar da sua vida você dá uma nota maior, é provável que você esteja sugando energia de outras áreas da sua vida para suprir essa deficiência da sua relação social, certo? E assim consecutivamente. E aí trabalhar em cima dessas possibilidades para que você melhore, essas áreas que estão causando, digamos assim, problema para as outras áreas. Deu para entender? Respondi a tua pergunta, Jana? Então olha só, aí você segue perguntando: como o processo de coaching levará o indivíduo a acreditar que pode ser atingido aquele determinado sonho se já ocorreu diversos fracassos nas tentativas? Show! Pergunta show! Olha só, eu vou voltar aqui à questão que foi levantada por Paulinha com relação ao processo de emagrecimento. Então, como eu disse, e eu conheço, você também deve conhecer várias pessoas que já fez inúmeras tentativas de atingir um determinado peso e até consegue, mas depois de algum tempo eles engordam novamente, ou seja, voltam ao ponto de onde partiram. E por que isso acontece? Existe uma série de fatores que podem estar acontecendo aí. Primeiro, certamente não está havendo uma clareza absoluta dos motivos que leva essa pessoa a ter esse desejo de diminuir o peso. O coach, ele vai começar a trabalhar no que nós chamamos, ou o que eu chamo, nas camadas inspiracionais, nos motivos verdadeiros que te inspiram, certo? A querer se submeter a um processo de emagrecimento. Veja só, uma pessoa que chega para mim e diz: olha, eu quero perder peso, quero perder 10 quilos em 60 dias, não sei. E o histórico dessa pessoa em dizer, já fez várias tentativas e tal, vai nos levar a aplicar uma ferramenta que a gente possa descobrir quais são os verdadeiros motivos que a faz desejar ter aquela perda de peso. Olha só, ela chega, suponhamos que seja uma mulher, certo? E diz assim: bom, na verdade o que me motiva é vestir uma roupa com um número menor. E aí eu vou te dizer uma coisa, pode até ser exatamente isso, mas será que o simples fato de vestir uma roupa com um número menor vai te fazer se submeter ao sacrifício de acordar mais cedo, de fazer uma caminhada, de pagar uma academia para que você possa fazer os seus exercícios, talvez pagar um personal trainer para te acompanhar, e toda esse conjunto de esforço que você vai ter que empreender para conseguir isso? Será que simplesmente vestir um número menor de uma roupa é, na verdade, o verdadeiro motivo para isso? Eu conheço uma história que, ao submeter a coach a uma série de perguntas, ela finalmente chegou à resposta que para ela justificava todo aquele, digamos, aquele sacrifício, aquele grande esforço de fazer o que ela estava fazendo. O que ela queria, na verdade, era voltar a ser atraente diante dos olhos do seu esposo. Isso sim é um motivo muito sério, porque tem muita coisa em jogo aí. Existe uma relação, existe a relação familiar, existe a relação amorosa. Então isso sim. Então você entendeu aí, ó, Jana? Porque que muitas vezes as pessoas iniciam uma caminhada na busca do seu objetivo, né? E algumas vezes até conseguem, outras vezes não, desistem no meio do caminho, é porque não tem total clareza do verdadeiro motivo que te faz se submeter ao esforço de conseguir aquilo que você quer. Respondi a tua pergunta, Jana. E agora,
eu tenho aqui as perguntas de Vinícius Oliveira. Vinícius Oliveira é um garoto extraordinário que eu conheço desde criança e menino super inteligente, de uma espiritualidade fantástica, de uma religiosidade, enganchou aqui, também fantástica. E olha só, as perguntas dele, ela é direcionada à questão espiritual. E eu achei fantástico aqui e eu vou gostar muito de responder. Olha só, Vinícius pergunta o seguinte: coaching e Deus. Quais as premissas são utilizadas para se trabalhar a espiritualidade, a crença, Deus na vida por meio do coaching? Olha só, é preciso que a gente entenda aqui algo que é muito importante, certo? Uma das regras, eu acho que a principal regra de um processo de coaching, e que o coach ele tem que ter total responsabilidade com relação a isso, é respeitar as crenças, sobretudo as crenças religiosas do seu coach. Você está entendendo? Então é o seguinte, jamais eu vou poder induzir o coach a mudar de crença, pelo simples fato de que, digamos que ele seja cristão e eu seja ateu. Eu não sou ateu, certo? Mas suponhamos que eu sou espírita e ele é ateu ou cristão. Eu jamais vou poder induzi-lo, certo, a mudar de religião ou aceitar a minha religião, porque esse é o meu ponto de vista e porque essa é a minha espiritualidade. Não. Olha só, o processo de coaching, ele é para ser aplicado para atender a necessidade de realização do coach. Não importa se o que ele quer está dentro dos meus valores ou não. Se eu recebesse um coach, ou um cliente, ou alguém para fazer uma sessão experimental, e nessa sessão ele me dissesse que o grande objetivo da vida dele seria, sei lá, cometer uma atrocidade, um crime, ou qualquer coisa dessa natureza, no mínimo eu iniciaria perguntando: não seria interessante para você perceber que tem como você realizar o seu objetivo sem cometer isso ou aquilo, que seja um crime ou que seja uma coisa absurda? Se ele respondesse para mim não, então eu diria, sem nem pestanejar, eu diria: olha, é o seguinte, eu penso que nesse momento eu não estou preparado, eu tenho que ser honesto, eu não estou preparado para lhe ajudar na trajetória da realização desse objetivo seu. Por quê? Porque naquele momento aquilo dali está ferindo um princípio meu e, sobretudo, se for o cometimento de um crime. Então eu jamais faria uma coisa dessas, né? E eu iria aconselhá-lo a pensar melhor e em outra ocasião me procurar, talvez quando aí ele tivesse uma solução mais ecológica, digamos assim, para resolver o problema dele. Você está entendendo? Então, jamais o coach ele poderá induzir ou conduzir a vontade do seu coach. É o desejo dele, é a vontade dele que deve ser trabalhada, que deve ser potencializada, é o sonho dele que tem que ser realizado. Você, ok? E não o do coach. Respondi a tua pergunta aí, Vinícius Oliveira, meu querido. Então ele vem com a segunda pergunta: de que forma o coach pode me ajudar na vida profissional? Neste tempo de crise, onde muitos estão desempregados, como o coach pode abrir caminhos interiores para encarar a vida, a sociedade, a família, num tempo em que a maré não está para peixe. E aí eu pergunto a Vinícius, eu não sei nem se realmente
isso é uma afirmação, possa ser uma afirmação dele. Mas aí eu de cara eu perguntaria, o que lhe faz acreditar que a maré não está para peixe? Ele deve ter um motivo para justificar, talvez pelo fato de ter sido demitido ou por perceber a grande quantidade de demissões que estão acontecendo por aí, o desemprego, a crise e tudo mais. Então ele pergunta, de que forma o coach pode me ajudar na vida profissional? Olha só, o coach pode ajudar em qualquer área de sua vida. E na área profissional também existem processos que ajudam o coach a saber exatamente qual profissão ele quer seguir. Ele está em dúvida, por exemplo, o garoto que está terminando o ensino médio, que está se preparando para um vestibular, mas não sabe exatamente que carreira quer seguir. Isso seria um processo de coach de carreira, certo? Então ele não sabe para que curso ele quer prestar o vestibular, se para direito, se para medicina, para engenharia, se para arquitetura. Ele acha muita coisa interessante, mas ele acha tudo interessante ao mesmo tempo que não quer exatamente nenhum, ou seja, ele está em dúvida. Então o processo de coach, o que é que vai ajudá-lo nesse momento? Vai ajudá-lo a encontrar a profissão que realmente ele possa se identificar. São feitas aí uma série de perguntas para que ele faça essa descoberta. Eu posso fazer reforçar as suas convicções, potencializar as suas convicções. E nós vamos buscar essa clareza. O processo de coaching, ele vai te ajudar a se encontrar, certo? Numa profissão que você realmente se identifica. Então, Vinícius, eu espero ter respondido a sua segunda pergunta. E a terceira pergunta é com relação a relacionamento. Ficou muito relação aí, né? Então, em meio a um relacionamento, seja ele casamento, namoro ou até mesmo uma condição social apenas, como o coach pode contribuir para o crescimento e aperfeiçoamento do mesmo? Existe o coach de relacionamento, processo de coach direcionado a relacionamento. E aí a gente vai ter aí essas subdivisões. Relação amorosa, relação social, relação de trabalho, relação, enfim, todos os tipos de relações humanas, certo? Então, a pergunta é, como o coach pode contribuir para o crescimento e aperfeiçoamento do mesmo? Você está num relacionamento, digamos assim, você está no seu casamento e chegou naquele momento, naquela situação, independente do ano, do tempo, e chegou aquele momento que as coisas meio que desandaram, meio que esfriaram e você já fez várias tentativas, mas não consegue identificar qual é o problema que está conduzindo a tua relação, o teu relacionamento a essa situação. Um processo de coaching vai sim te ajudar a ter essa clareza. O processo de coaching é exatamente para isso que eu venho dizendo em todas as perguntas. É para te dar clareza das condições, do momento em que você está vivendo, dos seus objetivos, clareza absoluta do seu objetivo, do que você quer realizar, certo? A identificação do seu potencial, de cada potencial seu, da sua capacidade, respeitando as suas crenças, todas as suas crenças, respeitando as suas limitações, ok? E construir um plano de ação que possa te conduzir do ponto A ao ponto B, do momento em que você está, certo? Ao ponto que seria a realização do seu objetivo. Ok, olha só, eu queria aqui manifestar a minha imensa gratidão a todas as pessoas que me procuram para tirar dúvidas com relação ao coach. Eu espero, a gente não sabe tudo, eu não sei tudo sobre coach, né?
Mas eu tenho um desejo imenso de responder essas perguntas, de absorver mais conhecimento, de me aprofundar mais nesse conhecimento, nessa metodologia, para que eu possa compartilhar com as pessoas que me procuram e com as pessoas que desejam saber mais, e também com as pessoas que desejam se submeter a um processo de coaching. Você pode me encontrar através do meu e-mail, que é geronimolifecoach@gmail.com. Esse é o meu e-mail. Você poderá estar me mandando e-mail se você quiser entrar em contato comigo. Lá na minha fanpage também tem o número do meu telefone, que também é o WhatsApp. Você pode me mandar uma mensagem, eu mesmo vou te atender sem nenhum problema. Se você tiver o desejo de fazer uma sessão experimental, certo? Eu não vou te cobrar absolutamente nada por isso. A gente vai sentar, a gente vai conversar, eu vou responder todas as perguntas que você me fizer com relação a um processo de coaching, certo? E a partir daí, com certeza, vai nascer um bom relacionamento entre eu e entre você. E tudo que for feito será por amor a você, por respeito ao seu desejo e ao seu objetivo. E eu não poderia deixar de fazer aquela pergunta: onde você quer chegar? Quais são os sonhos que você quer realizar? Eu posso te garantir, se você tem dificuldade de perceber a clareza do teu estado atual, a clareza de ter uma clareza total do teu estado desejado, e você está tendo também dificuldade de ter um plano de ação que te faça atingir o teu objetivo, um processo de coaching vai te ajudar. Eu posso te ajudar. Muito obrigado, fique com Deus e aguardem o próximo vídeo ainda com relação àquele tema, um novo olhar, uma nova forma de ver as coisas com as quais nós construímos o nosso mundo, que eu vou estar lançando em poucos dias, eu acredito que em 10 dias, esse vídeo que encerra esse tema vai estar no meu canal e eu conto com todos vocês e com a participação de vocês. Se fez sentido para você o que eu falei, dá um joinha, essa é uma forma de você me dizer: pô, Jerônimo, legal, continua fazendo isso aí porque está muito interessante, está bacana, e eu só te agradeço. Muito obrigado.